né? Eu agradeço o convite, para mim é uma satisfação, sempre foi uma satisfação aqui comparecer e conversar. Algumas vezes proferindo uma palestra, fazendo roda de conversa, então é uma satisfação, é uma alegria, isso dá força, né, ao trabalho que a gente desenvolve há muitos anos, né? Eu já não sou, eu posso ter uma voz firme de jovem, vontade de jovem, mas já sou uma pessoa de 76 anos, caminhando para 77, e pela tradição judaica que eu aprendi com meus avós, quando a gente inteira 76, já está no 77. Então, nós estamos sempre procurando na frente, né, e segundo as tradições judaicas que me foram passadas, né, é uma forma de enganar o anjo da morte, porque se completamos 76 e eu falo que estou com 77, é sinal que tem alguma coisa aí para escapar. Mas isso aí são coisas, né, do humor judaico. Bom, o que eu posso falar antes de entrar, né, no contexto da escola é a história do porquê Anne Frank. O bairro Tupi, há muitos anos atrás, a família Golger, a pessoa do Isaías, que é o pai do Max Golger, que foi o primeiro da comunidade a aqui chegar, ele deve ter comprado não só uma área, mas talvez uma fazenda, porque o bairro Tupi, você sabe, é depois do 1º de maio, e devia ser o que ainda uma área sem nenhuma, eu imagino, né, sem nenhuma atividade, sem nenhum tipo de população, né? E se houvesse, eu acho que era mais a coisa assim de populações de camponeses, de pessoas ligadas à terra. Então ele comprou essa área, ele, né, o Isaías, como o irmão dele, Isaac, eram dois jovens que saem da Rússia, né, logo no período da tomada do poder, né, do comunismo, com Lenin, Trotsky, e vem para o Brasil, porque você sabe que a Revolução Russa teve muitas idas e vindas e perseguições regionais de todas as formas. Então eles chegam ao Brasil e vêm para Belo Horizonte, onde eles começam, né, uma vida, né? Já tinha algumas famílias aqui, a presença judaica em Belo Horizonte remota, antes mesmo da capital, com Ouro Preto, Belo Horizonte, né? Nós tivemos a família Moretson, campista, né? Que eram judeus alsacianos, o Haas também, judeu alsaciano, que também veio a Belo Horizonte, foi o primeiro estabelecimento comercial nos primórdios da capital. Ela veio exatamente antes da inauguração. E é bom dizer um pouco do Davi Campista, que foi secretário de Estado. Ele vem já de uma família de judeus convertidos. Uma das coisas que o século XIX, já no final dos anos do século XVIII, muitas famílias de judeus convertem-se ao catolicismo, aos luteranos, visando a entrada na sociedade maior, porque a discriminação existia naquela época de formas assim bastante violentas, porque as questões de direitos humanos não eram respeitadas, né? Nós tínhamos povos que perseguiam pelo simples fato de perseguir. Eles se adaptaram, digamos assim, casaram com mulheres também já pioneiros de Belo Horizonte, deram sua família, e quando eles pegam essa área, né, e fazem um loteamento, eles reservaram alguns espaços que foram doados à Prefeitura de Belo Horizonte
que é o espaço do Hospital Sofia Feldman. O campo de futebol, que tem o nome de Isaías, mas aí com esse negócio de futebol amador, Rocopo Tatiaia, puseram lá um nome lá de um jornalista, se não me falha a memória. A placa está lá, a última vez que eu tive, porque eu mexo com o futebol amador lá do Santa Lúcia, né, na barragem. A placa do Isaías está lá, mas tem uma coisa lá ligada a Itatiaia, então usaram, né, daquele espaço para, vamos dizer, rebatizar, digamos assim. Então ele reservou uma área para a atividade esportiva, a área do hospital, a área da escola, a área do posto de saúde, né, também, mais uma outra área que fizeram uma outra escola lá. Acontece que, no momento que foram dar o nome à escola municipal, né, escola municipal, eles escolheram o nome do Francisco Campos, ministro da Justiça do Vargas, da ditadura Vargas. Depois foi um dos atos do governo militar, da ditadura militar. Também ele participou da nova Constituição, daqueles atos excepcionais, se assim a gente pode dizer. E isso para a comunidade judaica e principalmente para a família Golger foi um ato assim muito agressivo. Porque eles fizeram naquela época uma demanda. Nós queremos que essa escola se chame Anne Frank. Aí dão o nome de Francisco Campos. Hoje eu sou grande amigo de uma das ex-diretoras da escola, a Magda, amiga fraterna. E desde este momento que a escola foi inaugurada com esse nome, a família sempre procurou uma alternativa. Qual seria a alternativa? Uma outra escola que pudesse dar o nome de Anne Frank. Vocês conhecem a história do confisco, né? Mulheres solteiras, mães solteiras, cheias de problemas, era uma região, né? O próprio nome já diz, confisco, né? Então, eu acho que, sem querer, o que é o confisco, né? O que é a história do confisco, colocar o nome de Anne Frank, né? Onde eu acredito, naquela época, as discriminações, né? As pessoas de menos recursos talvez tivesse mais discriminação, não que hoje deixou de ter, mas hoje nós temos um mecanismo de cobrança, que possa, né, condenar esses excessos. Aí deram o nome, né, de Anne Frank, a família ficou satisfeita e um belo dia duas professoras, a Janice, não sei se quem conheceu aqui, né? Eu acho isso muito importante como assunto pedagógico nas escolas. Por que chama-se Anne Frank? Por que se chama Francisco Campos? Por que se chama Israel Pinheiro e outros tantos aí de escolas que eu visitei, Leonardo lá em Contagem? Então, isso eu considero uma coisa fundamental, que às vezes a gente não percebe, não é só no ensino público, não, no ensino privado. Por que tem esse nome? Janice teve, naquela época, né, a chefe da pedagogia, ou a diretora de pedagogia, que era a Sandra Mara, né, se uniram e começaram a procurar pessoas que pudessem se aproximar. E conseguiram chegar, né, ao Max Golger. O pai já tinha falecido, o Max Golger era médico, né, advogado também. Não vou dizer que eu era grande amigo dele, porque nós brigávamos muito, principalmente nas questões do governo Getúlio, porque eu seguia muito a visão da Maria Luísa Tutti Carneiro, e ele falava que o Oswaldo Aranha
era uma pessoa que não tinha um passado e a gente colocava que houve isso, né? Porque o período Vargas foi um período ditatorial de perseguidor, né? Quando fala, o Fernando Moraes escreveu o livro Olga, né? Por um acaso foi meu vizinho, né? Nós lançamos isso no Instituto Histórico, o livro dele. Não foi só Olga. Outros judeus e mulheres foram, vamos dizer, expatriadas, não é a palavra, mas foram devolvidas, digamos assim, cortaram aquela possibilidade de chegar na Alemanha naquele período. Foi um período, realmente, o destino era a morte, porque muitos morreram, não foi só em campo de concentração, de extermínios, muitos morreram nas prisões, nas perseguições e fuzilamentos. Então, esse núcleo que começa com elas, e o Marx esteve aqui, inclusive ele sugeriu alguns projetos que eu acho fundamentais, importantes na pedagogia de humanismo. Eu não estou dizendo que ele foi o único, eu acho que a reunião com o corpo docente da escola, né, que permitiu, né, esse tipo, que foi a defesa da nascente, o bosque de pessoas que lutaram contra as perseguições, né, a favor da liberdade, né, que é um ato assim bastante importante, né, que reviveu assim coisas que hoje eu vejo a natureza uma coisa muito política também, né, e sem a preservação científica, né, porque a gente escuta, e eu pelo menos analiso, que essas questões ambientais têm muito de ação e interferências políticas. Eu acho que nós temos que ser científicos, temos de manter. Então, a água é um bem que pode gerar guerras, né? E estava abandonado. Então, isso faz com que uma consciência de uma coletividade, numa região que eu diria de muitos conflitos, né? Até marginalizada dentro da sociedade maior, porque está vamos dizer, na periferia, né? Atravessa a rua, nós estamos em contagem. Isso faz com que essas regiões populacionais sejam prejudicadas. Então, essa questão dessa história, eu sempre, quando falo em várias palestras, em vários bate-papos, eu sempre elogio essa iniciativa. Porque é a mesma coisa que a gente, eu diria pessoalmente, porque eu sou isso e da onde eu vim. É importante nós sabermos as nossas histórias, os nossos... eu até falo algumas coisas assim, não sei se tem procedência científica. Eu tenho um obsesso na sola do meu pé, e que quando eu ando de sapato dói muito. Interessante que minha mãe tinha a mesma coisa. Então, será que isso, eu ainda não tive isso uma explicação. Então tem coisas assim interessantes, né, que o tempo nos mostra, né? Então eu vejo esse trabalho com educação fundamental, né? Agora, voltando a Anne Frank, por que Anne Frank? Bom, na visão da família ou na visão dos judeus, né, de um modo geral, Anne Frank foi uma vítima, né, da opressão, da discriminação, do racismo, né, do antissemitismo, né, da falta do respeito a essa diversidade. E ela escreve um diário que ele é atual. Ele é muito atual, porque ela escreveu um diário muito bem feito, diário. Eu já li 5 vezes. Já vi 5 vezes o diário, fora as consultas que eu faço. A primeira vez que eu li o diário de Anne Frank foi um livro da Agir, era um livro adaptado a uma peça teatral. Depois vi o filme, reli já a íntegra do diário, já numa forma de diário, né? Vi outro filme da Anne Frank. Então, com o que tirar proveito, né, dessa história, desse momento
e que eu já escutei, né? Não é aqui não. É uma judia que morreu. A questão não é ser uma judia que morreu, a questão é que as vítimas da Segunda Grande Guerra, resultado do nazismo, não é um número, são histórias interrompidas, são histórias que deixaram de acontecer. Não é um número, não é a quantidade. Eu até, nas minhas análises, eu acho que muitas dos momentos, a gente, pós-guerra, né? Eu lembro, eu não era nascido, né? Eu perdi meu avô, minha tia e outros parentes em Campos de Sterlino. Eu tive um primo que era da resistência francesa, aí é um troço que eu estou pesquisando a origem. Ele faleceu no final da guerra, né? Naquele momento que os aliados já tinham entrado na França, porque a história que a minha família falava é que ele morreu em combate. E eu pesquisando na internet, falam que ele foi preso e fuzilado. E é interessante. Então eu tive esse parente, né? Eu tive uma tia, que era prima desse primo do meu pai, dela, que era irmã do meu pai, que consegue sobreviver falsificando o documento de identidade. Ela chamava Edmé Levi e passou a ser Raimunda Leroy, ou Leroy, né? Então, são coisas que a gente aprende. E essa questão da Anne Frank, que eu falo que é muito pedagógico, é pelo seguinte: ela se tornou, porque o diário é fantástico. Na minha visão, ele é fantástico. Aquelas questões da idade, a transformação da menina, a moça, aqueles conflitos, imagina, né? Inclusive, eu fico até abismado que algumas escolas de tendências religiosas e mesmo de grupos em São Paulo, por exemplo, é uma região de alto poder aquisitivo, querendo proibir os alunos de ler o diário, porque ela entra nessa questão da transformação da mulher, né? Aliás, é também um tema que o Otto Frank pensou, né? E na primeira edição, o primeiro exemplar, que é uma coisa rara, o exemplar, acho que não pode estar ali não, porque uma hora podem arrebentar o vidro lá e levar, né? Não sei, né? Mas é importante porque a primeira edição teve 1.500 exemplares no mundo, né? Foi feito, né? Onde houve eu não vou falar que foi uma censura, mas a gente tem de entender a época que essas questões íntimas da menina ficaram num ponto mais para uma próxima edição, né? Hoje já existe esse livro onde entra essas questões. Por que é importante dentro da pedagogia? Porque uma das coisas que a família recebia era livros. Ela era uma leitora inveterável. Então lia demais. E hoje eu vejo a juventude na internet, né? A juventude respondendo questões de prova, de trabalhos pela internet. Não estou dizendo que a gente não deve consultar. Não, eu acho que tem de consultar, mas não pode ficar preso naquilo que já está pronto. O estudante tem que ser crítico, senão não tem transformação. A transformação vai da análise crítica. A educação é uma coisa, na minha visão, é a única que transforma, apesar de que as questões econômicas é que faz a política. E nós hoje, en passant, vivemos política e não econômica. O problema das nações hoje é um problema econômico e não político. Existem problemas políticos, mas as questões políticas derivam de um desajuste da economia. Não vou entrar muito em economia agora não, mas depois a gente pode tentar. O que me deixou um pouco curioso, talvez os demais também, a vontade que dá é de deixar o senhor falar. Né? Eu só queria terminar essa questão. Termina aí, porque eu tenho que te fazer uma pergunta.
Não, tá. Eu queria ver o seguinte, eu estou falando do aspecto pedagógico, da importância, né, do estudo, da leitura. Então, aquele sonho que ela tinha de ser uma jornalista, de uma escritora, né, ela consegue isso através do diário, porque é um best-seller. Tem momentos que o livro dela competia com a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo. Né? Agora, uma outra questão que eu coloco nesse aspecto da Anne Frank, né, é o pai. O pai criou, né, a Casa Anne Frank em Amsterdã, da qual hoje eu represento ela como presidente do Núcleo Anne Frank em Minas Gerais. Não quis ser presidente não, viu? Eu já estou numa idade de ser conselheiro, auxiliar do conselheiro, mas, bom, ele chega arrasado, né? Sobrevivente de campo, não encontra a família, porque ele, parte da família fugiu para a Suíça, né? E a mãe, a irmã, quer dizer, os 2 irmãos. Agora, eu estou dizendo a família dele, a esposa e as 2 filhas, né? Os amigos também pereceram e tudo mais. Aquilo foi um impacto para ele. Eu acho que a hora que ele recebe aqueles manuscritos, né, do diário da filha, né, e lê, eu acho que ali ele era uma pessoa de bom senso. Quando ele percebeu a ascensão do nazismo da Alemanha, a primeira coisa que ele faz é sair da Alemanha e vai para a Holanda. Ele tentou sair, inclusive, da Holanda, mas o imigrante, sendo judeu naquela época, onde os preconceitos eram grandes, porque é importante que eu saliente isso, porque o meu vizinho me denunciou. A minha família foi denunciada pelos vizinhos. Por quê? Pegavam os bens, pegavam o dinheiro, pegavam as propriedades. Então, quando ele chega e lê o diário, em 1946, quer dizer, quase um ano pós saída do campo, né, de concentração, ele vai à Alemanha. Então, você imagina um judeu que sai da Alemanha em 1933, pela ascensão do nazismo, naquela questão da perseguição, né? Ele vai à Alemanha para encontrar 2 amigos, né, alemães, mas não eram nazistas. E naquele momento ele começa, né, naquele 46, né, a colocar essa instituição, né, que a Casa Anne Frank, como um trabalho contra o ódio, um trabalho a favor da paz. Essa saída dele, a volta à Alemanha para encontrar 2 amigos não nazistas, num pós-guerra pesadíssimo, já demonstra. Então, isso é importante, né? O trabalho pela paz, o respeito a essa diversidade. Bom, eu faço aqui um intervalo, vamos te dar... senão eu falo até amanhã. Mas tem que falar mesmo, a gente está aí para isso, né? Para ouvi-lo e aprender bastante. Agora, me faça uma pergunta, que às vezes eu caminho, eu já fiz palestra de 2h30 pensando que eu estava na primeira hora. O senhor falou que seus avós faleceram no campo de concentração. Aí eu fiquei... Tem algumas curiosidades aí. A origem da sua família é de qual país e qual cidade? Bom, então aí eu vou começar a falar de mim. E fale um pouquinho dos seus pais, se eles também estiveram presos, estiveram em campos de concentração, se eles são sobreviventes, se conseguiram escapar por meio de processos como de falsificação de documentos, como é que foi a vinda para o Brasil, enfim. Pode ficar à vontade, bom, tem muita história para contar, né? Eu me chamo Jacques Ernest Lévy, nasci na Avenida Bernardo Monteiro, 930, Santa Efigênia, funcionários, torcedor Belo Horizonte, torcedor do América ferrenho. Estudei o jardim de infância na Instituto de Educação,
o primário na escola metodista Isabela Hendricks, ginásio, colégio Marconi, no período em terceiro ano ginasial no Granbury, em Juiz de Fora, depois outra vez no Marconi, fiz o científico, segundo ano, primeiro e segundo no Marconi, o terceiro fui para o colégio universitário, criado eu conheci, né, fui muito amigo do Aloysio Pimenta como estudante e posteriormente no colégio universitário, que era uma preparação para a entrada na universidade. Meus pais se conheceram em Porto Alegre. Meu pai chega no Brasil em 1930, ele veio da França, antes disso ele ficou 5 anos na Venezuela, onde tinha um tio que não tinha filhos, irmão da mãe dele, e o trabalho dele era uma loja. Naquela época as lojas eram muito, tinha de tudo, aqueles armarinhos, então ele fazia tropas, né, de burros, né, lá nas montanhas da Venezuela, fronteira com o Brasil, e ficou lá 5 anos. Não ficou satisfeito, volta para a França. Há uma crise econômica na Europa, né, os anos 20 foi uma crise econômica, não foi só uma crise econômica na Alemanha. Então, quando fala, crise econômica é a Alemanha, não. A Alemanha teve, inclusive, momentos de crescimento econômico, de queda de inflação, mas ele estava desempregado, mas falava o espanhol, né? Então, essa crise, a empresa francesa chamada Levi Frère, falou, olha, nós estamos precisando de uma pessoa no Brasil, né? Eles tinham uma central em São Paulo, para correr, né, o sul do Brasil, no caso, Rio Grande do Sul, para levar, né, as nossas mercadorias. Então ele vem e faz esse papel. Minha mãe vem da Turquia, Istambul, Constantinopla, né? Fala, os judeus sefaradias da Turquia não falam muito em Constantinopla, né? Coisas da história, né? O sefaradi, que é a língua, falava-se inclusive, além do turco, o ladino, né? Que é uma língua do português ou do espanhol arcaico, né? Muito mais parecida com o português do que o espanhol atual. E eu falo até uma coisa interessante, que eu entendo muito mais o espanhol pelo ladino, né, do que o português de Portugal. E a gente fala português do Brasil. É um negócio assim, mas a verdade é essa, né? Então, minha mãe, na Turquia, ela começa a trabalhar, você imagina, um país muçulmano, ela judia, vai trabalhar num banco de origem francesa com 17 anos. Ela era a secretária do gerente. Eu tenho esse documento guardado na minha casa, da despedida dela, as referências. Então, eu diria que é um momento histórico. Vocês imaginam, 1928, 29, foi o período que ela trabalhou, né, parte de 30, acredito, se não me falha a memória, numa empresa de banco, num país muçulmano, onde as mulheres até hoje sofrem discriminação e outras tantas coisas. Com isso, meu avô era, além de professor de francês, um grande contador, trabalhava na estação de Haydar Pasha. A Alemanha foi aliada da Turquia, a Turquia foi aliada da Alemanha na Primeira Grande Guerra. E vieram levas de profissionais alemães, havia acordos entre os dois países, mas o sentimento antissemita já existia. O antissemitismo não veio com o nazismo. Então ele perde emprego. O meu tio, irmão mais velho da minha mãe, porque ele estava em idade de ser, era obrigatório servir o exército. Só que havia na Turquia uma discriminação para os judeus. O soldado judeu ia fazer o trabalho mais
latrina, essas coisas. Então, imaginem, início, segunda década do século passado, né? Eu tive na Turquia uma vez, e quando eu cheguei no aeroporto, aqueles homens pesados, aqueles bigodes, aquela força olhando assim para vocês. Então, eu sei disso não só pelos relatos de família, como primos que permaneceram na Turquia e que encontrei anos depois em Israel. Então, houve um crescimento, né, de afastar já os judeus, principalmente dos cargos públicos, dos cargos onde eles exerciam, e foram ocupados ou por alemães, e ele ficou desempregado. Aí tem um dado, já que você tocou no assunto da falsificação, meu avô falsifica, porque o Brasil só receberia imigrantes a partir até 50 anos. Então, de repente, minha avó vira 6 anos mais velha que meu avô, e eles vêm para o Brasil, para Porto Alegre, onde já tinha uma irmã, a irmã mais velha de minha avó, que também teve esse problema do serviço militar, né, que a juventude saía pela forma que eles eram tratados, né? A Rússia mesmo colocava 30 anos, o governo do Tsar era 30 anos de serviço militar obrigatório, pegava os meninos de 7, 8 anos e era obrigatório participar do exército, né, do Tsar, 30 anos. Então ela vem para o Brasil por essas questões, né, porque ela trabalhava, o pai, né, não trabalhava, e as questões do dia a dia, né, de sobrevivência, de viver com uma certa dignidade. O filho já estava aqui, a irmã já estava aqui. Então eles vêm para o Brasil. Então vocês imaginam, na década de 30, uma moça, que é minha mãe, 20 e pouquinhos anos, ainda solteira, teve que casar, né? Tem um francês aí, porque a cultura na Turquia era francês. A elite falava francês, os judeus falavam francês, o turco e o ladino. Então, comunidade, imagina, 1931, 32, né, 33, que eles casam em 34. Era muito pequena Porto Alegre. Belo Horizonte era uma cidade muito menor ainda, né? Acho que todo mundo se conhecia. Então eles se casam, né? Língua francesa, né? Pai trabalhador, né? E tal e qual. Mas aí vem o grande problema da doença, né? Que é os pulmões, né? A tuberculose. Meu pai fica doente 1 mês depois de casado, então vem para os sanatórios de Belo Horizonte, cuja existiam 2 grandes cidades no Brasil naquela época, que era Campos de Jordão e Belo Horizonte, no tratamento da tuberculose, dos problemas dos pulmões, né? Não havia penicilina, era uma coisa difícil, né? Inclusive, a primeira família que meus pais conheceram, também vamos dizer, no sanatório, né? Era um médico cuja esposa foi nossa amiga até o fim, né? A dona Rosinha, ela era uma grande, ela era uma doceira de marca maior, aí, então ela fez inúmeros 14 de julho, porque meu pai foi também cônsul da França, né? Então, depois que sai do sanatório, meu pai volta a trabalhar, né? Bem, meu irmão, né, ele é 7 anos mais velho que eu, ele nasce em 39, um pouquinho depois da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, né? A guerra começa dia 1º, ele nasce dia 14, e eu sou a geração pós-guerra, nasci em 46. E eu tive, na minha infância, aquilo que eu falo muito hoje, que é perguntar. Porque a pergunta abre, isso eu aprendi não só na prática, mas também na filosofia judaica.
a pergunta abre, a resposta fecha. E eu era, sem saber, um grande ouvinte e perguntador. Né? Por que isso? Por que aquilo? Porque existem detalhes que o mundo, muitas vezes, não relembra a importância. Nós tivemos um grande genocídio da Turquia em 1900, nos anos, no primeiro e segunda década, que foi a perseguição dos armênios. 1,5 milhão de armênios foram extintos, né? Porque os armênios, né, têm uma tendência, não, são cristãos, né? E eles ficaram com medo. Até hoje a Turquia não aceita esse massacre, que foi terrível. E é interessante, já que é uma história, eu posso avançar um pouco, né? Vontade. Eu tenho 2 tios avós, irmãos do meu avô, que esconderam armênios na casa deles. Só que eles tiveram a informação que a polícia ia prendê-los. Então eles fogem, vão para um navio, porque a Turquia, né, os turcos, não permitiam, né, você proteger os armênios. A polícia não permitia você ter armas. Não que eu seja favorável às armas, eu estou dando o que existia, porque a arma podia estar na mão dos armênios, e os armênios, tem até um filme que não me falha a memória, que a memória me falha agora, mas que está na Netflix, sem querer fazer propaganda, que mostra o que foi o período dos armênios na Turquia. Então esses 2 avós, tios-avós, eles são presos de uma maneira muito brutal. Como não acharam os 2 irmãos do meu avô, o que eles fazem? Meu avô já era pai, né, de um casal, né, que era 2 nenéns, meu tio e minha mãe. Prendem meu avô. Naquela época, Istambul, né, o Constantinopla, devia ser... Era uma cidade fantástica, eu já estive lá. Mas o fato é que tem conhecimento que os 2 estão num navio, né, bandeira da Libéria, né, já naquela época. E eles falam para o meu avô preso, a polícia, que eu imagino que violência que devia ser, e os 2 irmãos no alto do navio. E a negociação era o seguinte: ou vocês descem, ou seu irmão vai preso. Os 2 irmãos eram solteiros, então eles descem, e aí há um rompimento de família. Uns dizem que eles conseguiram fugir para a França, e alguns nem fazem comentários. O fato é que quebra o elo familiar. Então, essas questões existem, não é de hoje. Então, eles estando aqui no Brasil, minha mãe precisava casar, os casamentos. Meu pai não tinha, nem ela, nem pai tinha. Meu pai era um empregado, meu avô tinha uma loja que minha avó era responsável, mas ela anotava e não cobrava. Quem pagou a loja foi meu pai, com o trabalho dele. Então ele vem para Belo Horizonte, gostou do local, né? Vocês imaginam Belo Horizonte em 35, 36, o que é? Hoje, Afonso Pena, né? Não, eu sou da geração que passeava na Afonso Pena para ver as vitrines. Quem pode fazer isso hoje? Não existe, né? Eu ia no correio pegar correspondência com meu pai, o carro ficava aberto, ninguém tirava nada. Então, isso é década de 50, né? A transformação de Belo Horizonte ocorre a partir de 61, quando eles destroem aquelas belas árvores. Não sei se tinha outras opções, né? Que era bonita a cidade, jardim, né? E com isso, todos nós somos 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho, eu sou do meio, e uma irmã caçula, né? E criamos aqui, um irmão saiu pós-faculdade, foi para o Rio de Janeiro, e eu permaneço aqui em Belo Horizonte, né? Eu formei em economia na face, né? No período que eu começo a minha atividade, digamos, extracurricular, de tomada de posições aos 15 anos, né? Já
já começando no Colégio Interno, depois no Marconi, e mais efetivamente na universidade, né, contra a ditadura militar. Eu fazia aquelas manifestações, convocava, tinha debates, pus muita polícia para correr, jogava bolinha de gude para a cavalaria cair, né? Então eu entro, né, me formo em economia, vou trabalhar. Antes eu trabalho numa empresa de cooperativa de residências, né, de casas populares. Muito interessante, não é essas casinhas, esses apartamentos que fazem hoje aí Nossa Casa Nossa Vez, que é um absurdo, né? Eram casas até maiores, com mais dignidade. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nesses apartamentos, é lamentável. É muito bonito a gente acabar com as favelas, mas urbanizar, mas também nós temos dignidade. E o que se faz não é uma coisa conveniente, não. Então, isso na minha visão. Não estou querendo criar polêmica, não, mas é aquilo que eu já presenciei. Então, eu formo, né, sou admitido na Itambé, no setor de marketing, jovem, formado, enfrentando o preconceito, não por ser judeu, por ser recém-formado. Os antigos que não tinham diploma, chega lá, nós chegamos mais ou menos no período que eu fui admitido, em torno de 6 colegas da mesma turma, formado em economia. Aí um parêntese, o Paulo Guedes formou comigo, mas nós não somos amigos não, viu? Eu até briguei com ele tempos atrás, não gosta de mim, acho até que ele não fala da nossa turma, porque ele sabe que 90% dos colegas não gostam dele. E também fui contemporâneo da Dilma, que nunca vi dentro de sala de aula. Então eu gosto dessas polêmicas, né? Na Itambé, né, eu dou uma guinada, a face formava economias de macroeconomia. Só que eu tive, né, como todo recém-formado, né, vai procurar emprego, né? Tive na prefeitura de Contagem, tive com o secretário de planejamento. Acabou que o primeiro que saiu, porque naquela semana 3 empresas me chamaram para trabalhar. Mas a primeira que saiu foi a Itambé. E tinha uma proposta interessante, que era a reformulação de uma cooperativa. As cooperativas grandes do Brasil, muitas delas fracassam pela questão administrativa. Não é que os cooperados não têm, era muito familiar, né? Fechava entre os amigos, o que tinha de desfalques, né? Não vou entrar nisso, mas elas eram para ser, porque cooperativa não é para dar lucro, mas não é também para dar prejuízo. E cooperativa que dá prejuízo, você pode estar certo, tem coisa errada, na maioria dos casos. Então eu gostei, né, da convocação e ia trabalhar com um profissional que foi professor da Getúlio Vargas, com muita experiência administrativa. Ele foi assessor direto do presidente Truman, né, nos Estados Unidos, Henry Truman. E isso é interessante, porque meu pai era cônsul, eu convivi com gente, eu vi, né, conversei, era criança, jovem, Juscelino, Magalhães Pinto, Dias Fortes, né, tive com Tancredo. Então, pelas minhas circunstâncias, fora os políticos, né, fora o Amitas de Barros, nossa mãe, que ia lá em casa, então, Celso Melo de Azevedo. Então, eu tive muito essas experiências de convívio, né. E aí também, né, com esse professor, esse administrador, que chegou para modernizar. Já naquela época, a economia empresarial não era mais produzir para vender. Na década de 70, ele também ainda trabalhava dessa forma. Vamos produzir e vender. Nós tínhamos de inverter. Vamos vender para produzir. Com as dificuldades de que leite não pode fazer greve, senão mata as vacas. Ou seja, as vacas não vão parar de dar leite. Você tem que fazer um processo permanente. Então, é uma questão, né? E
parar de produzir para vender, né? A Itambé era a grande fornecedora de leite pó para Nestlé. Então nós bebemos muito leite ninho na nossa infância, que era Itambé. Para modernizar, fui várias vezes à Europa, né? Participei de muitos seminários, Congresso Internacional de Laticínios. Ninguém acredita que eu fiquei uma semana em Paris dentro de um auditório, mas se você sair, eu sou profissional, eu vim cá para ouvir. É interessante, né? Aí eu, quando faço minha prestação de contas, falo, mas você só gastou isso? Eu tinha minha tia para me dar meus jantares, meu coisa. Então, são coisas assim que irrelevantes, né, para um depoimento, mas que me vem assim, que eu acho até gozado, né? Eu fico relembrar essas coisas que eu estou lembrando agora, né? E daí também eu fui para o Índio. O Índio estava, naquele momento, desenvolvendo um trabalho ainda da nossa tradição de produtor de leite e fabricante de queijo, né? Sempre com aquela postura de produzir para vender, por causa que mesmo as pequenas empresas, pra vocês terem uma ideia, em 1979, 80, nós tínhamos 600 a 700 fábricas de queijo em Minas Gerais. A grande parte pequenas. Então você tinha o produtor que produzia, quer dizer, as vacas produziam de 2 a 3 litros, era prejuízo, mas o que salvava, que o dinheiro entrava rigorosamente em dia. Só que 2, 3 litros por vaca era prejuízo no global, mas o dinheiro vindo todo dia dava para sustentar a família e outras, né, os filhos vinham para a capital, né? Eu, na minha trajetória de estudante, a maioria era gente do interior. Mesmo no internato, tinha 2, 3 de Belo Horizonte, meia dúzia, talvez, o resto tudo Belo Horizonte. Interior. Então, essa questão, né, eu tinha de fazer uma proteção, né, para a indústria mineira. Geração de renda, de trabalho e outras tantas coisas, né, contra a indústria argentina e uruguaia. Porque eles estavam trazendo queijos a preços por causa dos convênios, né? Os convênios permitiam que os dois países exportassem queijo para o Brasil a preço inferior ao preço que nós exercíamos e que não eram assim absurdos pela época, inclusive. E eu entrei nessa, né, fiz um trabalho, tem artigo meu em revista da Fundação João Pinheiro e tudo mais. É interessante que eu bati palma para mim mesmo, né? Porque eu fazia discurso para o diretor, fazia discurso para o secretário, mandava informações para o governador, e eu estou lá batendo palma para mim, e não era né? Nem um agradecimento eu tive, hein? Não só eu e meus colegas, né? Então, são coisas da vida, né? Aí eu aprendi a tesourex, porque muitas vezes chegava 4, 5 horas da tarde, tem uma palestra para o governador, secretário, principalmente para o secretário, amanhã às 9 horas. Aí eu escrevi isso, eu escrevi aquilo, eu juntava e mandava. Quer dizer, são coisas, segredos profissionais que hoje eu posso falar, né? Eu já estou aposentado há mais de 20 anos, né? Mas eram coisas de trabalhos que a gente fazia, né? Nós tínhamos uma política, né? Nós conseguimos fazer uma proteção para a indústria de laticínios, não como uma forma paternal, porque nós levantamos, aí eu tive alguns embates com alguns empresários, alguns deputados, né, que defendiam essa classe da pecuária, porque a vaca de 2, 3, 4, 5 litros vendia para o matadouro. Não dá lucro. Então você tem de investir no sentido de ter uma produtividade maior, né? E a cultura mineira naquela época, dos anos 70, era um negócio difícil. Fui para o INDE, que era um órgão ligado ao Banco de Desenvolvimento e a CEMIC, né? Eu fui contratado pela CEMIC, pelo lado da CEMIC, desenvolver esse setor agroindustrial. Fiquei no setor para melhorar a agroindústria. Era um setor de estudos econômicos, né? A gente fazia certas análises do que poderia acontecer
Mas eles me pediram para ir para o setor agroindustrial, do qual eu fiquei 17, 18 anos trabalhando na função de atrair investimentos para Minas Gerais. Eu tenho esses artigos guardados, né? Eles não citam meu nome, mas está lá no jornal, né? Na época era o João Sayad, que morreu há pouco tempo. Agente mineiro em Santos querendo levar as empresas de processamento de café para Minas Gerais. Porque Minas Gerais, naquela época, já era o maior grande produtor de café. Mas não processava. Eu sou testemunho de mesas que tamanho desse, comprimento dessa sala, né, biblioteca, 60 mulheres separando grão por grão, grão por grão. Começou a chegar as primeiras máquinas de seleção de grãos. E deu um bafafá, o que nós vamos fazer com essas mulheres? Vai ficar desempregado. O fato é que quando uma economia é dinâmica, aquele trabalho manual encontra outras alternativas, desde que exista um objetivo. E eu trabalhando no Estado, que tinha informações, né, porque o INDE era um órgão de governo, né, e tivemos a felicidade de ter empresários com mente aberta, né, que entregavam até, não para nós, mas para a Secretaria de Fazenda, porque existem rotas alternativas para levar essa matéria-prima para não pagar imposto, né? Coisas que nós não admitimos, e então nós tivemos o apoio da Secretaria da Fazenda, a inteligência do empresariado, evidentemente querendo ter seus lucros, mas de uma forma que a competição paulista, né, pudesse permitir que nós crescêssemos. Então, eu fiquei nessa área, né, trouxemos inúmeras. Teve um ano nós trouxemos 13 indústrias de processamento de café para Varginha. Isso, em termos de dólares, na época era 250 milhões de dólares, para uma geração em torno aí 300, uma torre de ideia, entre mão de obra direta e indireta, de 10 a 15 mil pessoas. Mas é o agregado que traz essa indústria para Minas Gerais. Tem ainda questões aí. Então eu me aposento. Bom, é terrível, né? Aposentar é coisa muito difícil. Para mim foi pelo seguinte: eu estava calculando aposentar daí a 2, 3 anos, que era o meu limite, né? Aí aparece o cálculo, quanto eu estou com. A gente está com 54 anos, eu acho que é uma idade altamente produtiva. É a hora que manda embora o conhecimento. Essa questão de RH aí é um negócio, né, diminuir custos, né, e outras coisas. Só que a oferta foi muito boa. Eu só errei, eu devia ter ficado mais um ano. Uma bolinha de cristal eu não tinha. Eu me aposento, né, da noite para o dia, porque eu aposentei em maio, né, no último dia de maio, e o PTV, esses planos de aposentadoria, apareceu em meados de fevereiro. Então você imagina como é que ficou minha cabeça. O presidente, que era meu colega, o diretor da agroindústria que eu trabalhava, também meu colega, e era interessante porque ele tinha uma visão do laticínio de um jeito, eu tinha de outro, e o pau quebrava, né? E com isso, eu falei, puxa vida, o presidente não quer, entramos juntos e tá. Mas eu optei pela aposentadoria. Aí, quer dizer, você está trabalhando normalmente com perspectiva de 2, 3 anos para frente, de repente, pá, ou vai ou vem, porque as condições eram interessantes, né? Aí eu saí, o que eu vou fazer? Não tinha projeto. O que me salvou é que eu sou filatelista, né? Sou um grande leitor,
graças a Deus, porque já tinha o meu trabalho que eu faço no conglomerado Santa Lúcia, né, que eu já tenho mais ou menos 22, 23 anos, né, que eu era conselheiro do América. Eu não sabia que ser conselheiro do América era tão importante. Vai levar os meninos. Levei uns 10. 3 se profissionalizaram, 2 craques de bola a vida não permitiu, porque não tiveram aquela formação, que a vida de um atleta não é a vida de um jovem normal. O atleta não pode entrar na farra, tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem, né? Eu chorei por um menino, ele faleceu há pouco, com 30 anos, 31, ele teve um derrame, e era um jogador para ser de seleção brasileira. Mas o pai chorou também, porque ele enveredou, não pela droga, ele nunca mexeu com droga, mas achava que era o tal, né? É aquele negócio. Um atleta tem que fazer atividade física, né? Preparo físico. Não, eu sou bom de bola, não preciso. E ele era forte, né? Então tem essas questões que eu trabalhando no esporte. O esporte é um fator de transformação. E eu sempre falo, já falei aqui, não é cobrança, mas eu sempre falo aonde eu vou, existem atividades importantes para quem trabalha. Isso tudo que eu estou falando não é só experiência, não. Eu, quando fui diretor do América, fui diretor da base, né? Fiquei lá quase 2 anos. Eu li muito, porque a gente vê como que é esses meninos hoje explorados por esses agentes. É uma escravidão, né? Eu tive chance de descobrir meninos que tinham um agente de futebol, que era da aposentada FEBEM, aí ele pega um certificado de nascimento, né, certidão de nascimento de um jovem que já tinha morrido, pega o menino que chamava José, passa a ser chamado Mário ou João, e põe mais novo, e o futebol, né, é cheio dessas coisas, assim, é pai que falsifica para ver se o filho. Então, esse meio com os empresários, eu acho que é muito perigoso, né? Você vê que meia dúzia ganha milhões e a grande parte, 5 salários mínimos. 95% de jogador de futebol ganha 5 salários mínimos. E a imprensa está fulano e pai, tá, né? Então, essa é uma questão que, se o poder público quiser realmente, porque o que isso fez? Enfraqueceu os clubes formadores, os meninos. Eu tenho um menino lá no Morro, que eu devo conversar nos próximos dias com a mãe dele, que tem 12 anos, 11 para 12. É um craque. Já apareceram 6 agentes para pegar 6 pessoas para procurar. Então você vê como é que é esse meio. Então é verdade que pós-pandemia eu não voltei, né, que eu acompanhei, tiroteio, brigas, é a coisa mais fácil que eu tenho no meu currículo, que é terrível, né? Então eu sinto que nós temos que fazer um trabalho social de melhoria desse conhecimento, né? Então, se eu ficar na minha casa, eu tenho que contribuir para um mundo melhor. E eu basei muito isso com minha experiência de vida, né? E aí eu faço muito essa questão, né, das perseguições, né? Quando eu saliento a Anne Frank, que eu não a coloco como um ícone assim, de adoração, mas de um ícone importante de exemplo de vida. Então a gente faz esse trabalho, né? E já fizeram torneio com o meu nome. Sou conhecido lá, mas não sou um imprudente, né? Compareço às festas, churrasco. Outro dia tem um que está com raiva porque eu não fui no churrasco do aniversário dele. E aí, depois, né, fui diretor do América, na parte, né, levei esse conhecimento na parte da base, formação de atleta. Teve até um lance quando eu levei uma professora da universidade, e para tentar ver se a gente conseguia, porque o futebol se encontra meninos que na época ganhavam R$50, moravam num casebre em Montes Claros.
Então aquele menino pegava aquele dinheiro e mandava para a mãe. Como a formação intelectual, né, eram informações assim, de baixo conhecimento, porque não tiveram muita escola, vieram muito cedo para o futebol, nós tínhamos lá, eu fazia esses encontros de melhoria, né? Um dia eu fiz a turma toda ter um fim de semana de choro, né? Que eu pedi o boletim. 0, 1, 2, aí você não vai viajar para o Rio Grande do Sul, você não vai para São Paulo. O que eu recebi de pressão nesse fim de semana e eu tranquilo e tal. Alguns desses meninos que eu via problema, que eram muito propensos a serem jogadores de futebol, infelizmente não deram certo. Entende? Mas teve uns que me agradecem. Agora, recente, eu estava com meus 2 netos num hotel fazenda aí, e eu encontrei, não sei se você conhece, Bruno Mineiro, formado no América. Toda vez que ele me encontra, ele agradece. Ele fala que ele chegou onde chegou graças às minhas preleções. Então eu fico recompensado, porque ele é o último que eu encontrei. Mas tem vários que se profissionalizaram. Meu diretor eterno. Tem 2 lá no Morro que jogaram no América, que me acompanham. Um virou americano, outro continua cruzeirense sem vergonha. Desculpa, mas o futebol às vezes me extrapola. Não, né? Atleticano também é sem vergonha. Eu tenho um filho atleticano e a maior embate lá em casa é eu e ele. Então, esse trabalho eu sempre fiz, né? Tive alguns retornos, tornei padrinho de alguns desses jovens lá no Morro. Na comunidade judaica, eu começo a... Eu fui um estudante, eu acho que hoje eu estou voltando a estudante, né? Rompendo coisas que se eu faço coisas hoje que não acabam. Mas você, outro dia eu bebi lá numa festa de 2 sobrinhas da minha mulher, são gêmeas, né? Bebi lá de uma vez, todos sobrinhos todos da minha mulher, falaram com meu filho, seu pai hoje está terrível, então, porque eu não sou de beber, daí mas desse jeito, porque eu fiz a pergunta seguinte, mas você já está no segundo, eu acabei o meu, mas você já acabou, esse é o primeiro, então vem essas coisas, né? Então tem essas coisas. Na comunidade judaica como minha mulher é uma judia que se converte ao judaísmo, eu senti, porque eu acho que é importante, e isso para mim, eu sou um cara muito envolvente e polêmico às vezes, eu provoco discussões e não aceito, e quando eu aceito o boi eu não brigo, mas quando eu entro na briga nem a boiada, né? Então, isso aí, olha, seja amigo, seja parente, eu sou transparente, eu não tenho, posso estar errado e muitas vezes me desculpe, eu errei, tal e qual. Eu sou convidado para participar, lógico que eu me interessei para a Federação Israelita do Estado de Minas Gerais. Eu era recém-casado e achava que se minha mulher estudou para ser judia, porque tem de haver um estudo, não é chegar, você virou, não. Ela teve um preparo, né, aulas, depois entrevistas com o rabino, depois com a comissão, até chegar num ponto que ela tenha o embasamento para poder. Porque essa foi uma exigência não da minha família, porque falam muito que os judeus só casam com judia. Bom, não vou dizer que isso não acontece. E acontecia muito, digamos, até muito recentemente, até, vamos dizer, os anos 50 do século passado, porque nós temos uma trajetória de vida de perseguições e discriminações. Existe um filme que é O Violinista do Telhado. Fantástico esse filme. Eu acho que não precisa ser judeu para ver esse filme, mas ele é educativo. Mostra uma família de 5 jovens, né? Vamos dizer, nas vilazinhas, né? da Europa Oriental, né? Na região da Ucrânia, da Polônia, né? Da Rússia, né?
a primeira casa do conservadorismo, né? Judeu, religioso, trabalhador. A segunda casa com um judeu revolucionário, né? As ideias marxistas, né? Aí é um outro problema que hoje o judeu enfrenta, né? Uns falam que o judeu é capitalista, outros falam que o judeu é comunista, e tem caricaturas do nazismo aí fantásticas. Eu posso um dia mostrar o que eu tenho. Eu sou um filatelista numismático e tenho algumas coisas da época da guerra, essas coisas todas, que eu acho que é muito importante. Então, essas questões, né, eu achava que eu tinha de participar, né, da atividade comunitária. Vou para a federação, aí um grupo de pessoas da comunidade cria um instituto histórico e, com o tempo, eu me torno o segundo presidente e fiquei presidente uns 15, 16, 14. E isso, até 3 anos atrás, eu sempre fui dirigente, saí como presidente. Aí eu fiquei cansado, já estava cansado. Tem horas que a gente tem de modernizar. Os meus sucessores, acho que para poder mostrar trabalho, rompem comigo de uma forma deselegante. Eu fui representante de uma instituição judaica de meio ambiente, talvez a das primeiras, que era ligado a reflorestamento desde 1902, na época palestina. Participei como dirigente também de uma cooperativa de funcionários do Estado. Depois fui representante, no tempo de escola, na faculdade, né, fui representante dos alunos na congregação, né, e junto com os professores, né. Então eu tive uma vida assim comunitária e associativa muito intensa, né. Aposentado, eu continuo essas atividades. Em 2009 eu chego aqui na escola a convite do Max Kolger, né? E ele faleceu, eu fui, digamos, não sei se escolhido, mas acho que naturalmente eu dei uma continuidade, apesar de que, como eu falei no início, né, nós tínhamos... Mas eu falo até uma coisa interessante, não sei se vocês já ouviram de mim: 2 judeus, 3 partidos políticos. Então, isso mostra o que nós somos. Nós somos um povo do debate, né? Nós somos um povo que cada pergunta a gente responde com outra pergunta, né? E somos polêmicos, né? As discussões da minha casa, meu pai contra meu avô e meu tio, e minha avó defendendo meu pai, eram incríveis. Eram coisas assim, tem de viver para acreditar, eu falo. E eu sempre eu tenho brigas homéricas em casa. Não, hoje nem tanto, né? Mas é o gênio, né? Quem vem de origem italiana sabe o que é, né? Essas questões, porque os italianos também são assim, né? Falam alto, né? E tal e qual. Então, eu acho que agora eu não aguento mais perguntas que eu não sei, né? Eu sou uma metralhadora, né? Eu tenho de aprender a diminuir. Sr. Jacques, foi um prazer, né? A gente poderia ficar aqui a noite toda conversando. Esse momento me fez lembrar um pouco também de umas entrevistas que eu fiz com meu avô, um pouco antes dele adoecer, e posteriormente ele acabou falecendo, mas assim, a gente gravou aqui essa entrevista, e na época eu também gravei as falas dele. Eu acho muito importante deixar isso registrado, né, para as gerações que vão vir. Uma pessoa tão importante, né, para a comunidade judaica, para nós também, na sua presença aqui, com essas histórias de lutas, de
em prol da paz, em prol da melhoria do ambiente social, né? Trazendo esperança aí para as pessoas com quem a gente trabalha. Eu queria só que o senhor se sentisse convidado, né? Nós fizemos um roteiro aqui. Depois fazemos uma visita à galeria que a gente tem ali embaixo, porque a gente tem algumas curiosidades, né? E algumas dúvidas também em relação a alguns objetos que são próprios da cultura judaica. Se o senhor puder nos ajudar... Não, perfeitamente. Eu estou disponível. Melhor. Eu já estou liberado. Eu posso chegar a hora que eu quero. Não tenho freio de mão nem nada. E pode voltar aqui quantas vezes eu até fico assim, será que eu falei de tudo que já me perguntaram? Porque tinha um roteiro aí que eu não sei se eu abordei, né? Mas eu estou pronto. Caso haja alguma questão que ficou sem resposta, né? Porque eu tenho um raciocínio, graças a Deus eu tenho uma boa memória, né? Eu lembro. A gente percebeu bem. Eu lembro, eu fiz 3 anos em Paris. Eu lembro de momentos com 3 anos. Então, eu vou lembrando e eu procuro construir, né? E sei que, né? Você falou que tinha de perguntar, eu fechei, né? Só respondi, né? Eu não abri. Não, mas é isso mesmo. A gente quando entra numa linha de fala, e é importante deixar fluir, e a gente fica muito agradecido, né, a todas as suas colocações, e fica um gostinho de quero mais, né? Uma outra visita, se eu voltar aqui. E eu queria deixar, em nome da escola também, um presente para o senhor. Ótimo. Já que o senhor falou que gosta muito de ler, esse livro aqui é o livro que eu escrevi baseado nas entrevistas que eu fiz com o meu avô, contando as histórias de vida dele. Seu avô é nascido no Brasil? Meu avô é nascido em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E aqui eu conto a história da minha família. Uma influência alemã e italiana muito forte. Conviveu com muita gente ali, presente para o senhor. Muito obrigado. Tirar a fotinha. Você já fez a minha dedicação. É um prazer. Eu trouxe também uma bonequinha da Anne Frank. Eu sei que vocês têm uma ali. É o que eu entrego para as pessoas que me querem bem, que eu quero bem, né? No caso, a escola, e que eu deixo vamos dizer, ao livre-arbítrio de vocês fazerem. O judaísmo é livre-arbítrio. Ou seja, Deus fez o nosso destino, mas nós fazemos o destino. Né? Isso é importante, né? Isso é fundamental no judaísmo, porque a gente fala, se Deus quisesse, não, Deus nos deu essa condição de fazer o que nós devemos fazer, os hábitos, né? Eu falo Nossa Senhora, né? Quem é Nossa Senhora para mim, né? Não tem essa representação, é uma representação cristã, mas é aquela cultura aonde nós nascemos, né? Então, eu quero mostrar que essa diversidade é muito importante, né? A gente só aprende. E às vezes eu sei muita coisa do catolicismo e dos evangélicos hoje, que às vezes desconhecem, né? Mas é o dia a dia, né? 77 anos não é fácil, né? É isso já. Eu deixo então para a Mariana ou para você, Lucas? O senhor pode entregar direto para a diretora? A esposa do Lucas? Eu não sabia, não. Eu agora fiz um segundo, vamos dizer, segundo não, já acho que é a terceira vez que eu pedi para fazer, porque ela retrata, entende? Isso é importante, porque não é só tristeza. A gente tem que ser, o judaísmo fala muito em otimismo, então eu acho que isso é importante. Né? Tirar uma fotinha aqui, estou segurando o livro, a Mariana também. Aqui, ó. Deixa eu só tirar essa Agora eu estou entrando na história. Obrigado. Beleza, Jacques. Obrigado, tá?